Continuar. Essa seria a segunda aula de introdução ao Win32. Na primeira aula a gente fez uma janelinha básica aqui, ó, onde a gente conseguia basicamente só mostrar a janela aqui, editar ela facilmente usando o Resource Editor aqui, o ResEdit. E aí a gente trocou o texto programaticamente, quer dizer, pelo código, né? A gente conseguiu trocar o texto. Eu percebi que a aula ficou um pouco com volume baixo, então dessa eu estou gravando com volume mais alto para facilitar o entendimento. Vou dar um Enter nisso aqui para a gente voltar para esse código aqui. A ideia para essa aula agora é a gente entender essas funções aqui, essas duas, que já são geradas automaticamente, e a gente fazer mais algumas coisinhas com a API do Win32 para vocês entenderem como isso aqui funciona, para a gente dar uma exercitada nesse negócio aqui. Então, beleza. Vamos lá. Como é que funciona o negócio, tá? Eu vou abrir de novo, acho que a janela é a melhor forma mesmo de explicar. Todos os eventos tudo que acontece, vamos dizer assim, nessa janela é recebido por evento. Quer dizer, toda vez que eu, por exemplo, clicar nesse botão, acontece alguma coisa. Essa função aqui é chamada pelo Windows e é enviada uma mensagem. Aí a gente descobre que tipo de mensagem que é, basicamente, né? E trata essa mensagem. Nessa mensagem vem dois parâmetros, que é esse W_param e o L_param. Esses dois geralmente servem para indicar que tipo de mensagem que é e se ela tem algum parâmetro específico, assim. Dessa maneira a gente consegue tratar mensagens até que relativamente complexas. Sendo assim, bom, como é que funciona basicamente, né? Então, toda vez que a gente clicar, vai vir uma mensagem, por exemplo. Toda vez que a gente mover aqui, vai vir uma mensagem. Existe um cara pronto aqui, um tipo de mensagem pronto, chamado de WM_Move, por exemplo. Se eu colocar aqui WM_Move, né? Eu vou colocar aqui fazer a mesma coisa que o cara está fazendo, que toda vez que eu tratar uma mensagem eu não quero avançar, quero que a função já termine, então eu já coloco esse return aqui. Vou botar um printf aqui, mostrando moving, para a gente ver se o cara acontece. Ó. Então, compilado, e toda vez que a gente mexer a janela, ele está mandando mensagens, ó. Então, tudo que a gente faz com essa janela chega nesse DLG main aqui. Esses dois aqui, isso aqui é um macro e isso aqui é um retorno da função, né? Então, a gente está retornando true e false aqui, por exemplo, né? Isso aqui é um macro específico do Windows, né? Para quando a gente está indicando, por exemplo, se vocês olharem aqui, essa é a primeira função que o Windows chama quando o programa abre, né? E aqui tem mais um outro macro, né? Então, a gente recebe a instância do software, do programa, a instância de quem chamou ele anteriormente. Às vezes, se a gente só clicar, não vai ter nada aqui. E aqui é a linha de comando, e se a gente tem que mostrar a linha de comando se a gente tiver com um caso onde é uma janela e uma linha de comando, né? Então, copiamos basicamente a instância, inicializamos a biblioteca de controles comuns, de controles básicos, que é essa aqui. Essa biblioteca ela vai basicamente dar acesso aos componentes que estão aqui, né? Esses que vocês veem aqui. Vai carregar algumas DLLs que dão acesso a esses componentes aqui. Depois a gente vai mexer um pouco mais nesses caras aqui, daí vai ficar mais claro para entender também. E o que ela retorna? Ela retorna um dialog box, passando a instância da própria aplicação. Aí, nisso ela manda criar a janela usando o ID, né, aquele ID que já estava lá no resource.h. Quando a gente criou o projeto já veio esse cara aqui. Então ele manda basicamente criar o ID e aqui tem um outro parâmetro que a gente pode dar uma olhada no que é. E basicamente o que mais importa é esse aqui, que é o DLG_proc, que é o processo da janela que a gente chama, que é o callback de eventos da janela, do loop de eventos, né? Então toda vez que a gente clica, faz qualquer ação na janela, esse callback é chamado, que é o DLG main, né? Que é o cara que está aqui. Então, ele é chamado, é passado o handler da janela, desse jeito da janela, a mensagem, para a gente saber o que aconteceu, e aí aqui tem, por exemplo, a mensagem de início da janela, quando ela foi fechada,
algum comando que ela possa ter recebido. O WMMove, por exemplo, se a gente moveu a janela, né, de forma bem simples. E a gente basicamente trata esses eventos aqui, né? Quer dizer, para cada evento desses a gente coloca algum código, pode ser um outro switch, pode ser o código que a gente precisar aqui dentro. É claro, de forma simples, né? Quer dizer, não vamos botar um código muito complexo aqui, por quê? Porque isso aqui é um loop de eventos. Isso aqui acontece, quer dizer, se a gente colocar um cara muito pesado aqui dentro, a tendência é o software ficar lento. A gente clicar, por exemplo, num botão e o botão não responder porque ele ainda está atendendo uma mensagem anterior. Então ele não vai, o software vai acabar travando, né? Então o que se pressupõe nessa situação é que tudo que for colocado aqui são coisas leves e simples. Se você vai fazer uma tarefa mais complexa, a ideia é que se use threads, por exemplo, ou processos em segundo plano, né? Que eu vou mostrar um pouquinho nessa série como se faz também, de forma também bem simples, né? Então aqui a gente tinha feito o seguinte, nós tínhamos colocado, copiado o handler desse static text aqui, né? Desse texto, e a gente altera o texto para teste 1, 2, 3. Eu poderia alterar o texto quando clicar no botão, por exemplo, que é uma coisa que a gente ainda não fez. Para fazer isso, primeira coisa, eu vou comentar isso aqui para ele não fazer mais no início. Vamos fechar aqui até essa aplicação, vou fechar isso aqui também. Vou tirar esse move aqui, deixar comentado, porque a gente não vai precisar dele agora. Então, WM command, né? Então, aqui é o comando, é um comando, pode ser um clique, pode ser... A gente tem comandos para descer e subir o mouse, quando a gente aperta o botão e solta, por exemplo. Tem outros tipos de comandos de seleção de coisas em listas e tudo mais. Mas, por enquanto, vamos tratar o botão para começar. Para fazer isso, a gente está tratando basicamente a mensagem, que é seguir o message, aqui que vocês estão vendo. Estamos descobrindo que tipo de mensagem que é, se é um close, se é um init dialog, se é um comando. Então, nesse caso do clique vai ser um comando. E aí aqui a gente está tratando o primeiro parâmetro, que é o wparam, para a gente descobrir quem mandou esse comando. Quem é que foi que mandou isso aí? Então a gente vai ter um segundo switch aqui dentro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente pensar o seguinte, bom, quem mandou esse comando foi o botão, o IDD BTN, né? Esse carinha aqui. Se a gente olhar, ele está aqui, né? Ele está aqui, nesse caso, ele faz parte desse resource.rc e ele está também referenciado nesse resource.h, que é esse código 40.001 aqui, por exemplo, né? Então, desse jeito, a gente consegue basicamente tratar o cara. Eu já vou colocar o break do case aqui, para não esquecer. E vamos tratar esse botão. Vamos colocar o texto aquele, teste 1, 2, 3, quando clicar no botão. O que vocês acham? Então, quando a gente clicar no botão, a gente seta o texto usando esse handler do text aqui. Aqui a gente, quando a janela inicializou, o que a gente pediu? A gente foi lá na janela e pediu, bom, baseado nesse ID aqui, nessa janela, você me dá um handler para mim poder manipular o IDD text. E aí a gente guardou esse handler nessa variável. Nessa próxima vez que rodar o DLG-main, sendo que a gente clicou no botão, a gente vai usar esse handler text aqui para trocar o texto. Vamos ver se isso funciona. Vamos verificar aqui. Ó, funciona. Só que a gente clica e não volta, não faz mais nada, né? Vamos fazer ele voltar só para efeito de teste mesmo. Eu vou criar um booleano aqui. Um boolean chamado de foi. Que a gente vai dizer que não foi. Então, false, né? Na verdade vai ser false assim, mas tudo bem. Pode ser assim também. Então, false, né? Então, vamos lá. A ideia é que se não foi, então ele vai setar esse texto. Então, vai, né? E se foi, nesse caso, a gente vai colocar outro texto aqui. Voltou. Vamos fazer assim. Bem simples. E a gente vai dizer o seguinte, foi, recebe, note ele mesmo.
né? A gente vai inverter o estado do foi, né? A gente vai dizer para o foi receber o contrário dele. Então, pegar o que ele já tem e trocar. Então, quando a gente clicar uma vez, vai ficar false, vai ficar true, né? Na próxima vez false, na outra true, na próxima false, outra true e assim vai. Vamos lá, vamos ver se isso funciona direitinho. Compilado, clicamos, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Simples e direto. Bem fácil, né? Bom, legal, né? Já conseguimos manipular alguns itens da janela aqui. Pelo menos o texto aqui a gente já conseguiu manipular. Mas agora, se a gente quisesse ler o texto da janela, como é que a gente faria para ler esse texto, para descobrir o que está escrito? Vocês estão vendo que existe o Set Window Text, que a gente coloca um texto num handler desses, por exemplo. A gente poderia fazer isso para o botão, não sei se vocês sabem, mas eu poderia fazer aqui, ó, o hwnd, fazer uma outra variável, hwnd, btn, né, uma para o botão. Então vou aqui, copio, faço a mesma coisa que eu já fiz para o outro, copio aqui, idd, btn, por exemplo, e aqui eu posso trocar para o botão, posso trocar o texto do botão mesmo. Vamos ver se isso funciona, mas sim, deve funcionar perfeitamente. Foi e voltou. Ó, trocando aqui no botão. Poderia trocar dos dois também, sem problema nenhum. Basicamente, colocar uma linha embaixo da outra ali. Então, é assim que a gente manipula itens no Win32. A gente pode usar esses macros prontos ou usar diretamente o sistema de mensagens. Eu vou mostrar para vocês mais profundamente isso nas próximas aulas, mas basicamente, de forma simples, a gente tem funções para operar em cima de handlers, né? E essas funções recebem parâmetros para o que fazer com aquele handler, basicamente, né? Então vamos ver. Vou incluir um campo aqui. A gente podia incluir um campo aqui, botar um edit control desses aqui, por exemplo, onde a gente poderia tentar ler o que está escrito aqui e colocar nesse cara aqui, talvez, uma coisa assim, né? Quer dizer, a gente clica, lê o que está escrito aqui e coloca ali. Por exemplo, essa é uma maneira. Então, vou colocar um ID aqui nele. Vamos colocar aí IDD. Eu sempre uso IDD, mas, na verdade, algumas pessoas vão dizer que existe... No caso do botão, por exemplo, deveria ser IDB, e aí o que o botão faz, ou coisa do tipo, assim. Mas eu estou simplificando tudo aqui para ficar o mais fácil possível, para não ter problema nenhum. Eu vou fazer um botão aqui, vou colocar um outro texto, onde a gente vai indicar que isso aqui é o nome da pessoa. Então, quando a gente clicar aqui no botão, a gente vai dizer, o software vai dizer oi e o nome da pessoa. Por exemplo, é uma coisa fácil de fazer, de forma bem simples também. E é útil, né? Quando vocês forem fazer softwares maiores, vocês vão usar vários campos desses aqui. Vão fazer um botão desse, por exemplo, ler vários desses campos. Aqui a gente vai ler um, pelo menos nessa aula, né? Mas depois nas outras a gente vai ler mais, vai fazer mais coisas mais complexas aqui. Vamos lá. Então esse static aqui eu vou dizer que é o nome da pessoa, por exemplo. Então, só vamos botar no meio da tela aqui, só para ficar mais diferentão também. Então é isso, vou colocar ele mais para cá, eu posso selecionar todos, ajustar aqui. Existe também um cara que eu habilito aqui, a gente tem acesso às réguas do sistema. Se eu habilitar isso aqui, por exemplo, então eu consigo jogar, na verdade não é aqui, acho que é nesse aqui. Eu consigo jogar e ele fica com acesso à régua. Não, Snap to Controls, é aquele ali mesmo. Aí, ó. Então fica fácil. Se eu quisesse deixar todos, por exemplo, com o mesmo tamanho, esse seria um jeito simples, né? Bem fácil mesmo. Posso, inclusive, alinhar aqui, aumentar esse carinha aqui, por exemplo. Vim aqui no meio. Ele é um text, então a gente pode centralizar o texto dele. Aqui, align text, né? Basicamente dá pra botar no centro aqui, de forma bem fácil e simples aqui. Então, salvei o nosso cara aqui. Agora, se a gente rodar, sim, ele vai dizer que recarregou o resource.h, sim, de fato, porque incluímos o IDD name agora. Então, se a gente der um play aqui,
a gente já deve ver a janela nova, né? Ela ainda não faz aquilo que a gente quer, mas isso é agora, na sequência aí. Então vamos lá. Vamos fechar isso aqui. Ok. Seguimos adiante então aqui. A gente tem o set window text, que é para colocar um texto em alguma coisa. Mas e para pegar um texto? Bom, deve ser get window text, né? O contrário, né? Então, de fato é isso. vou procurar a função na API do Windows para mostrar para vocês. É get window text. Get window text A, versão USE. A gente tem que dizer o handler, tem que dizer um local para esse texto ser armazenado, né? E o máximo que a gente vai ler dentro desse local. Quer dizer, se a gente, vamos dizer assim, a gente vai ler até X caracteres, por exemplo. Mais do que isso a gente não vai ler, por exemplo, né? E aí, de forma bem rápida e simples, ele vai retornar pra gente. E sim, ó, se vocês olharem, isso aqui funciona desde o Windows 2000. Então, aquele negócio lá de tipo, funciona até no Windows XP da avó, é verdade. Funciona mesmo. Realmente funciona. E sim, ele vai estar dentro do WinUser.h, mas o que a gente só precisa é do Windows.h aqui, né? Que a gente já tem, né? O cara aqui, o CodeBlocks, já gerou esse tipo de coisa pra gente de forma rápida e simples assim. Então vamos lá, vamos usar esse getWindowText aqui pra gente ler o texto que está escrito aqui no nosso campo aqui, né? Nesse carinha aqui. E aí depois a gente junta ele com um texto maior e tal e agradece o usuário, alguma coisa do tipo. Então vamos lá, vamos fazer isso. Quando a gente clicar no botão, agora a gente não vai mais mexer com isso aqui, não vamos mais querer isso. Eu vou comentar isso aqui, Ctrl Shift C, isso aí. E aí ele comenta os caras aqui. Então vamos lá. Agora a ideia é primeiro a gente vai precisar copiar o handler do cara que tem o texto. Então vamos fazer um hwnd name, por exemplo. Então hwnd name recebe get dlg item hwnd dlg idd name. Sim, às vezes ele não completa, como vocês viram, mas não tem problema nenhum. Então, já está aí. Eu vou criar uma variável global aqui também, de forma bem simples. Eu não estou seguindo nenhum tipo de melhores práticas de código ou coisa do tipo. Estou fazendo tudo de forma muito simples para facilitar. Vou ler aí uns 40 caracteres, basicamente, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na função de novo. A gente precisa passar o handler do cara que a gente quer ler. A string é onde vai ficar. No caso, a gente criou essa string, ela se chama name aqui, né? E quanto que a gente vai ler, que no caso vai ser o tamanho dessa string, que é 40 aqui, né? Até 40 caracteres. Então, vamos fazer isso. Vamos montar um get window. Na verdade, vai ser isso aí, get window text. Get window text, hwnd name nesse caso. A gente vai passar o endereço do name ali e vai dizer que a gente vai ler 40 caracteres. Para fazer o teste, eu vou mandar imprimir o que tiver dentro do name. Então, eu vou fazer um printf aqui, onde eu coloco name, %s/n, e aí eu indico, quer dizer, não sei se vocês conhecem essa sintaxe aqui bem, mas é o mesmo, é o printf do C padrão, sem tirar nem colocar, é exatamente o mesmo, né? Então, name, aí eu digo que vou ler uma string, no final eu coloco um caractere para pular de linha. Aí eu aqui vou dar uma vírgula, vou indicar qual string que vai ser impressa aqui nesse caso, né? Então ele vai, quando ele chegar na parte de interpretar o %s, ele vai pegar esse parâmetro aqui e vai substituir ali. Então, vamos fazer o teste para ver como que isso aqui fica, né? Vou botar name João aqui, por exemplo, dá um clique. Olha lá, ó, leu um João meio mais ou menos, tá? Mas vamos botar João sem o acento. Aí, ó. Funciona, né? Então, show de bola, maravilha. Então, agora o nosso próximo passo é fazer
esse texto aparecer lá. E aí eu imagino que vocês já devam estar meio que sacando como que a gente vai resolver aqui, né? Não tem muito mistério, tá tudo bem fácil, né? Bem fácil e simples. Então vamos criar um outro char aqui chamado de phrase. Nesse caso aqui eu vou botar uns 120 caracteres, poderia ser. E aí eu vou copiar para dentro do phrase uma frase já definida que é seja bem-vindo fulano. Seja bem-vindo, mas não vou colocar o name, né? O name eu vou colocar somente quando eu clicar no botão. Então, vamos começar com isso aqui. Eu acho que eu vou fazer essa cópia, inclusive, aqui dentro mesmo. Eu acho que é até mais fácil mesmo. Então, a gente, ao invés de usar o printf, agora a gente vai usar o sprintf, que ele imprime dentro de uma string. É um printf, só que dentro de uma string, né, de forma definida, né? A gente define exatamente aonde quer imprimir, né? O printf padrão imprime no stdout, que é o pipe que a gente enxerga ali na hora que está com o terminal aberto, né? Então, vamos modificar isso aqui para seja bem olá, %s, que é o name, seja bem-vindo. Bem fácil, né? Olá, %s, seja bem-vindo. No momento que chegar no %s, ele vai substituir pelo que ele leu aqui. Então, está copiado para dentro do phrase. Agora a gente tem que pegar esse phrase e escrever ele em algum lugar, né? Então, a gente vai usar o set window text aqui, que a gente tinha comentado antes. Eu até vou apagar isso aqui por enquanto. A gente vai botar no hwndtxt, né, que é no texto. E a gente vai, ao invés de passar o foi, a gente vai passar o phrase aqui. Então, phrase, que é a frase que a gente está colocando ali. De forma muito, muito simples, tá? Vamos botar um bem-vindo a aqui para ficar mais correto, né? E vamos colocar o bem-vindo maiúsculo, um tracinho no meio aqui. E é isso. É isso aí. Vamos ver se funciona. Vamos verificar se funciona direitinho. Então, vamos lá. Eu vou botar meu nome, vamos ver se dá certo. Olá, Felipe, seja bem-vindo. Olha só, vamos botar o nome de outra pessoa aqui. Juliana, por exemplo. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Muito legal. Então, isso encerra basicamente essa aula. A gente conseguiu detectar já algumas coisas aqui, já brincar com algumas funções da API do Windows, né? Desse jeito já conseguimos coletar alguns dos itens aqui, já conseguimos alterar, quer dizer, ler o texto de um campo. Aí esse texto está dentro dessa variável name, a gente já conseguiu imprimir esse texto também na própria janela mesmo. Então isso já abre um leque interessante de coisas possíveis de se fazer, por exemplo, né? Aqui no WMMove, por exemplo, que a gente fez para demonstrar o loop de eventos, se a gente ler o lparam, ele vai mostrar a localização de onde essa janela está. Então é interessante se a gente um dia quiser detectar, por exemplo, a localização de uma janela na tela em si. É bem legal. Então, isso encerra essa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver a parte de timer, que a gente vai aprender a fazer um timer que vai ficar mandando de tempos em tempos uma mensagem para cá, e a gente vai usar essa mensagem para fazer alguma coisa. Criar um contador, por exemplo, piscar alguma coisa na tela. Eu quero ver mostrar a parte de ícones também. Como é que a gente coloca um ícone na janela, alguns ícones, umas imagens na própria janela mesmo, para a gente já começar a criar algumas coisas aí depois disso. Beleza, gente? Então tá. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários que a gente responde aí para a próxima aula, se for possível. Acho que vai ser difícil porque eu vou gravar essa aula ainda hoje, né? Mas tudo bem. Qualquer dúvida, coloque aí que nas próximas aulas, na sequência, a gente vai respondendo aí. Beleza? Um abração para todos aí, então.